Olá, vamos ao capítulo 9. O tema de hoje, enfim, são simples dicas para as pessoas mais velhas, para as mais novas e acho que encontrar um pouquinho mais de calma para o que está por vir. Dicas também para aqueles que já são um pouquinho mais experientes e para aqueles que ainda não tiveram ou que estão no caminho aí, que vai ajudar você a continuar o curso agora com mais calma para o que está por vir. Não pular para as técnicas, sabe? Tenta ir tranquilo, de boa. Você que é mais velho vai ter um pouquinho mais de dificuldade em sentir algo que a gente chama de sensação espiritual, é como uma chama. Tudo que eu vou falar não é regra para todos, tá? Mas é uma média. Quando você está um pouquinho mais velho, estou falando de muito mais velho, a partir dos 30 anos, o trabalho, as preocupações, os filhos. Quando você é mais criança, por exemplo, você já está mais próximo do mundo espiritual porque você acabou de chegar, ainda não entrou no processo da vida, não está tão desesperado pelas coisas, vai variar, acaba sendo mais tranquilo. E quando você fica mais velho, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, em que força você a várias coisas, a trabalhar, não que isso seja ruim, mas que você tem que fazer obrigatoriamente para sobreviver, e a sensação ambiciosa de várias pessoas o tempo inteiro falando isso para você, pensando em concurso, trabalho, dinheiro, que faz parte e deve ser feito de forma equilibrada, em ter coisas, em conquistar. Aí você vem aquela necessidade de achar alguém, aí você encontra. Tanto isso é verdade que os adultos tentam ser espiritualistas, os adultos que acabam procurando e conseguindo ser espiritualistas, eles acabam ficando mais isolados, sozinhos nesse mundo. Acabam tendo menos amigos porque, no geral, as pessoas acabam buscando coisas diferentes após alguns anos. Isso não é reclamação, é só uma constatação do que está acontecendo. Até porque acaba não tendo aquele grupinho mais, aquelas pessoas que saem para passear, para baquerar, para ir para show, para ter aquelas coisas normais da gente, que não é nada errado. Mas a busca pela espiritualidade é uma busca isolada. Então você passa a ser diferente. Quando eu falo mais velho, tá? É a questão maturidade, porque tem gente que até tem a personalidade bem forte, já nova, fora do padrão. Mas os idosos também têm problemas, as pessoas já a partir dos 60, porque elas têm todo um condicionamento de uma vida e a forma como ela pensa em referência a tudo que estudou, seja crença ou descrença. Eu encontrei várias pessoas, vários amigos, pessoas queridas, outras que passaram e eu nunca mais vi, que tinham uma certa idade e na média isso iria variar, mas era muito comum que eles tinham dificuldade, principalmente se eles passaram a vida toda e se aposentaram. Aí naquele procedimento eles tentando encontrar a espiritualidade, eles tinham dificuldade para desmontar essa base que foi criada, para aceitar, abrir a possibilidade cerebral, sentiam dificuldade energética, né? Isso vai variar, tá? Tem pessoas que, por serem justamente mais idosas, né, elas sentem mais as energias, devido ao acúmulo de energia, digamos, geral, não está tão forte. E aí tem um processo que é a mudança de hábito, de condicionamento. E um hábito, a alteração de um hábito, a percepção, principalmente de fatores espirituais, de sensações energéticas, pode demorar alguns meses para ser alterada. Então, tanto o hábito como as sensações. Então, por isso que nessa preparação que a gente tem falado, como fazer o processo de comportamento, como se preparar para esse caminho, se você está mais novo, se você está mais velho, você vai sentir sim diferença nesse aspecto. Então, tudo que vai ser falado nesse curso, ele pode trazer dificuldades em pontos diferentes. Para você que é mais jovem, que está começando, você vai acabar por sentir, no geral, a espiritualidade mais forte pela abnegação que se envolve, a forma como uma criança, por exemplo, tem em relação à vida, como ela não tem muito comparativo, ela acaba não tendo uma religião, ela acaba não tendo vergonha de tentar, ela se joga mais fácil, acaba sentindo. Os mais velhos também têm a dificuldade em aceitar e mudar. E acabam por dizer muitas vezes bordões como esse negócio de espiritualidade, de sair do corpo, de voar e soltar piadinhas. Eu passei a vida ouvindo piadinhas porque novo estudar, a área é doida, voador, é piloto, como eu falei, Zé da Maconha. Nem a pau, vou sair do corpo. Eu tenho uma reputação a zelar. Às vezes não fala isso diretamente, mas tem vergonha de desdizer tudo que outrora fez, uma vida inteira de colocações e crenças, às vezes dentro de uma igreja, às vezes dentro de um local específico, às vezes totalmente descrente. E é pego ou por uma experiência que acontece de forma involuntária ou por situações como essa. E essa vergonha, tem muita gente que acaba treinando às escondidas. Ela, para não chamar a atenção da sociedade, dos amigos, família, ela acaba fazendo escondida. No geral, o adulto tem medo até mesmo de aprender uma língua nova, um conhecimento novo, de alterar o seu padrão, de alterar o seu costume, o seu processo ideológico, seja o que for.
Já a criança, ela sempre vai ter uma maior facilidade nesse aspecto, ao mesmo tempo a dificuldade, que é a imaturidade. Quando começa muito novo, aí vem aquela questão da ansiedade, que a gente vai se falar já já, muito forte sobre aquilo. A forma como ela busca, a não ponderação, às vezes dentro da família, a forma desequilibrada com que faz com que o jovem busque esse assunto, acaba sendo visto de forma ruim. Né? Uma pessoa desequilibrada, que realmente se joga de um jeito muito forte em cima de um tema, acaba não trazendo credibilidade. Obviamente que a gente também está falando de um ponto específico comportamental, mas que existe também dificuldades dentro da própria família, de não aceitação por questões, por questões culturais, religiosas, enfim, de crença no geral. O ideal é sempre buscar um equilíbrio nessa jornada de estudo. É lógico que isso não é fácil, mas a gente já está deixando claro aqui que se você for mais jovem, você vai ter que trabalhar muito a questão da ansiedade, da maturidade, do posicionamento em relação às pessoas que estão ao lado, a forma como você vai lidar com o assunto, que não é uma questão de X-Men, de superpoderosos, que não é uma questão externa, pelo contrário, é interna, porque o que vai acontecer é que você vai ficar frustrado, você não vai encontrar, por causa dessa vontade alta, um retorno imediato e você vai acabar largando o assunto. Já o adulto, ele entende melhor isso, ele tende a ir com mais calma, com mais experiência, ele já tem uma compreensão sobre as coisas, porém, vem outras dificuldades, como essa insensibilidade que eu falei, a dificuldade de se desprender de conceitos sociais, de conceitos culturais, conceitos esses que foram enraizados no decorrer da sua própria vida, visões específicas sobre determinadas coisas, a insensibilidade energética, enfim, são muitos temas. Então, se você está ficando mais velho, não se trave no que diz respeito à questão de não posso ter, eu não sinto nada, é mais fácil para você que é jovem, para mim não dá mais. Pelo contrário, essas informações, elas enraizam no cérebro. Então, sempre coloque a palavrinha ainda. Olha, eu ainda não consigo, ainda não é possível, eu estou abrindo a possibilidade, porque isso faz com que você faça uma programação cerebral, uma possibilidade sempre de que aquilo é possível para você, que aquilo vai acontecer para você. E que se você treinar, você abre portas, você pode fazer. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, continue fazendo os experimentos com criticidade, com observação, não acreditando em tudo, né? Continue sempre se dedicando, não só na questão técnica, que é cuidar das energias e tudo mais, a gente vai explicar isso direitinho aqui com calma, mas também na questão diária da lucidez, no dia a dia. E isso é a coisa mais importante que tem nesse caminho. E essa lucidez não se resume somente a ir lá fora do corpo. Vamos falar um pouquinho agora sobre ansiedade. A ansiedade pode criar barreiras para a projeção astral. Ela pode criar, assim como o medo, um tipo de dificuldade na sensação da espiritualidade. Porque assim como o medo, nós liberamos adrenalina, as suprarrenais liberam adrenalina no momento que você está com medo, ela pode até ser sentido por alguns animais, esse cheiro. A ansiedade é a mesma coisa, você libera um campo ao seu redor que agiliza o processo hormônico, físico e dificulta o relaxamento, obviamente, as sensações espirituais. Pessoas de todas as idades possuem ansiedade, tá? Essa ansiedade, obviamente, está mais em média na inexperiência de um jovem, mas também fica nas pessoas mais velhas, aquelas que ainda não, no processo emocional do decorrer da vida, ainda não encontraram um equilíbrio na sua base, na sua busca de praticar, bem como tentar não pular os capítulos que aqui estão. Vocês vão perceber que o número de visualizações em determinados capítulos serão bem maiores que os outros, mas normalmente isso acontece mais com os jovens. Se querem ter superpoderes, vem no fenômeno a questão da projeção astral, vão direto às técnicas, querem logo sair do corpo, acabam sem preparação, encontrando na verdade ali mais frustrações do que a própria experiência em si. Nós temos lá no site um exemplo muito curioso, 3 cursos, o básico, intermediário e o avançado, que nós já falamos aqui no capítulo 1. Eles juntos dão mais ou menos 45 horas de estudo. Pois eu já recebi alguns e-mails curiosos, uma pessoa uma vez falou comigo que, Saulo, eu tô aqui estudando há 3 horas, cara, já ouvi todos os cursos e ainda não consegui. Ele tinha ouvido todos os cursos, são 45 horas, eu não tenho isso em texto, tá? Em 3 horas, inclusive, tinha feito 1 hora de técnica, isso é um prodígio, né? Aí, enfim, não é verdade. Na verdade, ele veio falar comigo, ansioso, sequer tinha ouvido nada, se ouviu, viu um pedacinho, parou. E queria logo falar com uma pessoa para ver se pegava ele ali, tirava dele, perguntou, você pode vir buscar? Olha, ele falou assim para mim, eu moro em tal lugar, em tal rua, você entra na minha casa, você vai por esse lado, aí vai ter um beliche, eu durmo na parte de baixo, tá? Então você vai lá me pegar, é bem comum, tá? Então assim, atributos espirituais
como a conquista de um relativo controle da projeção astral, ou um relativo controle da sua lucidez, uma percepção, é algo que você vai trabalhar por muito tempo, anos, tá? Mesmo assim, você trabalhando anos em cima da projeção astral, o domínio completo da projeção astral, ele inclusive não pode ser conquistado em uma só vida. Isso que você está estudando agora, você não tem que acreditar no que eu estou falando, você vai levar como conhecimento inato para uma próxima, provavelmente já tendo mais facilidade logo no começo do processo da resistência. Tal é o grau de inconsciência que estamos e dificuldade de processar tudo isso que eu estou falando. Sociedade, conhecimentos pessoais, energia, ansiedade, enfim. Por isso, quando nós chegarmos nas partes das técnicas, vá com calma e seguindo o estudo que estamos indicando aqui, utilizando o conhecimento aqui passado, a questão da posicionamento da lucidez no dia a dia, não só na hora de deitar, a questão comportamental no que diz respeito à observação e direcionamento das suas emoções. Na hora das técnicas, você vai perceber o quão importante também é ficar calmo, né? Sem essa preocupação em sentir logo, mas tentar curtir, entender e tentar ir pegando o conhecimento de cada etapa, mesmo com a insensibilidade inicial que você eventualmente possa ter. Possa não estar sentindo muito, mas já vai ser legal você ir sentindo aos poucos e curtindo. Eis porque as técnicas que a gente vai ter aqui, os experimentos serão também à parte. A gente vai ter um processo toda a parte, explicativo, com áudios binaurais, como nós já falamos, já estamos quase chegando lá, tá? Estamos no capítulo 9, já a gente chega lá. Teremos, por exemplo, a técnica completa, que é um misto de vários exercícios, bem como cada um deles gravados à parte, pois a gente sabe que existem pessoas com dificuldades em pontos diferentes. A gente vai tentar englobar o máximo possível esse tipo de pessoa, diminuir a quantidade de visualização que você vai ter. Tentar encontrar um processo em que não deixa a pessoa tão ansiosa, apesar que vai ser difícil. Até falar isso, eu sei que muitas pessoas já estão esperando, por exemplo, essa técnica completa 5 há algum certo tempo, né? E quando a gente está ansioso, a gente libera em estado de alerta, a gente acaba perdendo o processo de relaxamento e dificultando a projeção. Por isso é muito comum uma pessoa acabar por sair do corpo quando ela menos espera. Muita gente chega para mim e fala: cara, eu fiz técnica hoje, fiz anteontem, todo dia, mas eu saí do corpo justamente no dia em que eu não fiz técnica. Aí eu pego, normalmente vou conversar com essa pessoa para saber onde é que estava o processo, né? Na verdade, um dia repercute no outro. Ela já vinha cuidando das energias em dias anteriores, óbvio que isso vai variar de pessoa a pessoa, e estudou sobre o tema, tem uma certa saturação mental positiva, que é o estudo, na verdade, sobre isso, que nós estamos fazendo aqui agora. Então ela acaba por sair do corpo por causa da calma que naquele dia ela estava. Sensação emocional legal durante o dia, ansiedade diminuída, quer dizer, não estava pensando na projeção astral, logo o medo diminuído, ansiedade diminuída facilitou o processo da projeção. Logo, uma frase muito forte de impacto aqui: é mais fácil sair do corpo com menos técnica e com controle emocional do que com muita técnica em desarmonia. Logo, o equilíbrio é a chave do processo, porque você está buscando um processo de entrar, de estar em contato com você. Sair do corpo é um contato muito forte com a gente, e é isso que a gente vai entender. Esses foram os temas desse capítulo. Pequenas dicas para que você que está adentrando na jornada projetiva, que vai vir a partir de agora informações muito legais nos próximos, mas fundamentais para o controle dos próximos passos, ok? Um abraço para você e até o próximo capítulo.